Bem, dando continuidade à aplicação da lei penal no espaço, nós temos ainda o fenômeno que eu falei para vocês nos outros vídeos da extraterritorialidade. O que é que significa esse fenômeno? Excepcionalmente, alguns crimes vão ser cometidos fora do Brasil e nós vamos ter a incidência da lei penal brasileira. Aí eu quero que vocês anotem aí 3 espécies de extraterritorialidade. Primeira espécie, a gente tem a chamada extraterritorialidade incondicionada. Professora, qual é a localização, topografia, onde é que se encontra? Artigo 7º, inciso 1º, alíneas A, B, C, D e só. A linha A, B, C e D. Exato. Crimes contra a vida do presidente da República, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública e o genocídio. É isso. Nós vamos ter, então, a priori, extraterritorialidade incondicionada, artigo 7º, inciso 1º, alíneas, da A a D. Depois a gente vai ter a extraterritorialidade condicionada, que vai estar exatamente no inciso 2º, cumulado com o parágrafo 2º do mesmo artigo 7º, e nós vamos ter a chamada, isso é a classificação da doutrina, tá? Extraterritorialidade hipercondicionada, que vai cumular os requisitos do parágrafo 2º do artigo 7º ao parágrafo 3º do artigo 7º. Então, é imprescindível que, nesse momento aqui, vocês abram o Código Penal, porque é autoexplicativo, mas, ao mesmo tempo, eu preciso que vocês estejam com o código para conseguir assimilar as informações que eu vou falar. Muitas delas eu tenho decorado, mas vocês, como não têm, então é importantíssimo que vocês apreendam essa ideia. Então, vamos ficar aqui com a extraterritorialidade incondicionada, tá? Ou seja, quem tiver aí, abre o artigo 7º, inciso 1º, nas alíneas, tá bom? O artigo 7º, no inciso 1º, nas suas alíneas, traz uma modalidade que é criticada, inclusive por Guilherme de Souza Nutti, de extraterritorialidade incondicionada, em que pese o agente já ter sido julgado, absolvido ou condenado fora do Brasil, ele vai novamente ser julgado e processado no Brasil. Especificamente, Guilherme de Souza Nutti fala que essa extraterritorialidade incondicionada, já tendo sido julgado, absolvido ou condenado, o sujeito fora do Brasil e voltando a ser condenado no Brasil, é inconstitucional. Porque ele fala que, já tendo sido processado, condenado ou julgado, o Brasil aí não poderia fazer a aplicação do bis in idem, uma repetição para desfavorecer, uma repetição de repressão penal para desfavorecer o réu. No entanto, continua vigente a extraterritorialidade incondicionada, quero dizer, para a maioria da doutrina, jurisprudência, é legal, tendo em vista a relevância das situações que ocorrem nessa extraterritorialidade incondicionada. Então, o Brasil continua sendo legítimo para processar, julgar e condenar as pessoas que incorrem nessas situações. Professora, quais são as situações dessa extraterritorialidade incondicionada? Vamos lá. Conforme diz o Código Penal, na sua linha A, inciso 1º do artigo 7º, quando os crimes forem praticados contra a vida ou liberdade do presidente da República, não importa, o presidente da República estava nos Estados Unidos. Chegou um louco lá, ou um sábio, não importa, louco, sábio, quem quer que seja, um louco não, porque seria inimputável. Mas chegou um sujeito lá e, chateado, deu uma facada no presidente da República, e uma facada de verdade, e o presidente da República, então, teve aí sua vida ou ceifada, ou uma tentativa de homicídio, tá? Crime contra a vida. O dolo, o ânimos, era o ânimos necandi. A intenção era de matar. Não estou falando de latrocínio. Latrocínio é o roubo seguido de morte. Está lá no artigo 157, parágrafo 2º, né? É o roubo qualificado pela morte. Então, não é desse que eu estou falando aqui, tá? Só um minutinho, a bateria estava descarregando agora. Apareceu aqui 5%, me deu... vamos lá. Então, o sujeito estava tentando tirar a vida do presidente da República nos Estados Unidos. Um sujeito comum chegou lá e tentou tirar a vida do presidente. O sujeito foi preso nos Estados Unidos e foi processado. O Brasil também pode abrir investigação contra esse sujeito. Por quê?
Porque eu estou levando em conta aqui o bem jurídico, vida ou liberdade do presidente. Eu estou levando em conta aqui aquele princípio que eu falei para vocês, o princípio da defesa ou real, que leva em consideração o bem jurídico. É importante para o nosso Estado-nação resguardar a vida do nosso presidente. Afinal, sem presidente, sem o vice-presidente, por exemplo, a gente teria aí uma revolução em termos de contexto político, né? Para que houvesse a substituição. Então, é alguém importante para a nossa nação. Então, o direito penal considera esse bem jurídico, vida e liberdade do presidente, um objeto, inclusive, importante para a nossa segurança, né? Para a nossa ordem nacional. Então, o princípio que fundamenta a linha A do artigo 7º é o chamado princípio da defesa ou real. Leva em conta o bem jurídico, real, réis, né? Coisa. Então, leva em conta o bem jurídico que está ali sendo atingido pelo crime. Praticado fora do Brasil, qualquer atentado contra a vida e liberdade, a gente vai ter aí a incidência da extraterritorialidade da lei penal. E como eu ia dizendo, o latrocínio não é crime contra a vida, é um crime contra o patrimônio, está lá no artigo 157, nos parágrafos, é uma forma qualificada, mais dura, né, do artigo aí patrimonial do roubo, que é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel com violência. O latrocínio especificamente tem como violência a morte, então o sujeito, para garantir a res delitiva, né, a coisa subtraída ali com roubo, ele mata, né, ou para garantir a retirada do bem, ou para garantir a permanência do bem. Então, quando ele mata para garantir a subtração do bem, eu já não estou diante de um homicídio, eu estou diante de um roubo. Então, atentem para a intenção do sujeito. Se numa questão de prova eu colocasse para vocês, o sujeito tentou subtrair o celular do presidente, o presidente reagiu e ele disparou contra o presidente e matou o presidente. Vocês não iam colocar isso como caso de extraterritorialidade, não. Porque a intenção era subtrair e para a subtração ele matou. Então, quando para a subtração se mata, por mais que mate dolosamente, eu ainda enquadro no latrocínio, não fica no homicídio. Então, não esqueçam que latrocínio não é abarcado pelos casos de extraterritorialidade incondicionada, tá bom? O segundo caso de extraterritorialidade incondicionada são os crimes contra o patrimônio, fé pública, da União, do Distrito Federal, dos territórios, dos estados membros e dos municípios. Também em relação à empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública, instituída pelo poder público, se houver algum crime patrimonial contra esses entes, né? Se a gente pensar em termos de administração pública direta e indireta, a gente estaria aqui diante dos entes, né, das pessoas jurídicas que compõem a administração pública. Então, se houver um crime patrimonial e contra a fé pública dos bens, União, Distrito, Estados, municípios, territórios, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, a gente também tem casos de extraterritorialidade incondicionada. Então, não importa onde quer que seja. Se, por exemplo, eu levo eu como funcionário público, viajo representando a União. Eu sou uma funcionária do Poder Executivo, vou representar a União em algum tipo de situação lá na Argentina, tá? E levei alguns bens da União, levei algumas máquinas, uns computadores, algum equipamento do Brasil, da União, da Universidade, do Poder Executivo. Se quando eu chego lá, existia algum crime patrimonial contra aquele bem da União, ou dos estados, dos municípios, da empresa pública, da sociedade de economia mista, da fundação, se existiu em relação àquele bem público, algum crime patrimonial ou um crime contra a fé pública, que são os crimes de falso, uma falsificação de um documento público, uma falsificação de moeda. Então, se existir algum crime atinente ao patrimônio dos bens públicos ou à fé pública, mesmo que seja fora do Brasil, a gente tem também a incidência da extraterritorialidade incondicionada, ou seja, não importa se o sujeito, inclusive, já foi absolvido, o Brasil tem competência para novamente aplicar a lei penal brasileira. O terceiro caso, que está na linha C, a gente tem o seguinte: crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço.
Então, imagine, eu estou a serviço do Brasil, da administração pública, da Universidade Federal, e eu pratico um crime contra a administração lá na Argentina. Eu vou dar um curso, a universidade entrou em convênio com outra universidade e me chamou para dar um curso de direito penal na Argentina, em Buenos Aires. Chegou lá, eu falei para os meus ouvintes, a minha plateia, os meus alunos, que eu só daria o curso se cada um me pagasse tanto, e só daria o certificado mediante esse pagamento. Eu estou praticando uma concussão. Eu estou exigindo uma vantagem em razão do meu cargo indevida. Eu já recebi uma bolsa, por exemplo, da universidade para realizar isso, ou eu nem recebi nada, é meramente um convênio, uma troca de professores. Recebi somente a passagem e a hospedagem e exigi lá mais alguma vantagem indevida. Pratiquei concussão. Pratiquei na Argentina. Posso ser processada no Brasil? Sim, é um crime contra a administração praticado por quem está a serviço da administração. Então, não importa, inclusive, se a Argentina já me prendeu, me processou e me condenou. O Brasil tem condições de abrir processo novamente e de realizar a aplicação dessa lei penal, tá bom? E a linha D a gente tem, por último, quando da ocorrência do crime de genocídio praticado por agente brasileiro ou agente domiciliado no Brasil. Então, se um brasileiro ou alguém que é domiciliado aqui no Brasil pratica o crime de genocídio, e aí a gente vai ter no crime de genocídio a lei 2.889 de 56, no artigo 1º que diz assim, ó, crime de genocídio, destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial, religioso, praticando, matar esses membros, depois, lesionar esses membros físico-mentalmente, submeter esse grupo a condições de exigências que podem acarretar destruição física ou mental, adotar medidas que impedem nascimentos no seio desse grupo, impedir novas crianças ali de nascerem e efetuar, inclusive, transferências de crianças de um grupo para outro, né, com o intuito de atrapalhar ali a continuidade daquele grupo. Então, a linha D traz, se o genocídio, esse crime, matar com o intuito de exterminar um grupo racial, étnico, etc., nacional, no todo ou em parte, lesionar esse grupo, impedir a integridade física ou mental desse grupo, se eu tenho a prática do genocídio, onde quer que ele seja praticado, se for por brasileiro ou alguém domiciliado no Brasil, a aplicação da lei penal segue a extraterritorialidade incondicionada. Então, não importa onde quer que aconteça, o Brasil tem a possibilidade de aplicar a sua lei penal brasileira, tá bom? O fundamento para o Brasil poder aplicar a sua lei penal em caso de genocídio está lá naquele que eu falei, da justiça penal universal ou justiça cosmopolita. O crime ele ganhou uma significação internacional tão grande, né? É relevante o crime internacionalmente falando, por exemplo, o genocídio é um dos crimes contra a humanidade, que foi aí fomentado pelo nazismo alemão, né? E depois as próprias Nações Unidas, né? Começou ali a gerar documentos internacionais e terminou acabando tudo isso com o Tratado de Roma, que nós ratificamos e criou o Tribunal Penal Internacional. Então, crimes contra a humanidade como o genocídio têm uma importância tão grande que não importa onde ele ocorra, né? O Brasil tem a possibilidade de aplicar a sua lei penal desde que o agente que pratica o crime seja brasileiro ou domiciliado no Brasil, tá bom? Só um detalhe aqui da doutrina, tá? A doutrina é majoritária no seguinte sentido. Para a ideia de genocídio, o que fundamenta a aplicação da lei penal, se o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, é o princípio da justiça universal ou cosmopolita. No entanto, Heleno Fragoso diz que, na verdade, o que fundamentaria aí a aplicação da lei penal brasileira seria o princípio da defesa ou real, que está sendo considerado o bem jurídico. E Kleber Masson, para quem está estudando aí para concurso e está estudando por Kleber Masson, vocês vão ver que vocês vão encontrar que ele diz que o que justifica a aplicação da lei penal no caso do genocídio é a ideia da personalidade ou nacionalidade ativa. A ideia do cidadão ser brasileiro ou ser domiciliado no Brasil. No entanto, prevalece a ideia que eu falei anteriormente, que no caso dos crimes de genocídio, o que a gente tem é a aplicação da justiça penal universal ou cosmopolita. Isso é o que prevalece. A importância do crime em termos de repercussão internacional, tá bom?
Agora, dando uma descida no artigo 7º, chegando no inciso 2º, a gente chega na ideia de extraterritorialidade condicionada, tá? Então, para quem está com o código aberto, está vendo aí que no inciso 2º nós temos as hipóteses. E no parágrafo 2º nós temos as condições cumulativas, concorrentes, que devem estar em concurso para que a gente tenha, então, casos de extraterritorialidade condicionada. Primeiro vamos às hipóteses, tá? Então, assim, a lei penal brasileira aplica-se a outros crimes cometidos fora do Brasil, conforme o inciso 2º do artigo 7º, desde que haja na sua linha A. Por exemplo, existe a previsão de crimes por tratado ou convenção que o Brasil se obrigou a reprimir. Aí, mais uma vez, aí entra o princípio da justiça universal. A linha B, crimes praticados por brasileiros fora do Brasil. Isso é para evitar a impunidade, né, dos nossos brasileiros. Aí o fundamento que existe é o princípio da nacionalidade ou personalidade ativa. E a terceira hipótese seria crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, privadas, comerciais privadas, mercantes privadas, quando em território estrangeiro e não julgadas no território estrangeiro, também para evitar a impunidade. Então imaginem, o crime foi praticado no meu iate que estava lá em Santorino. Ou o crime meu iate estava lá na Costa Amalfitana, na Itália. Consegui entrar na Itália com meu iate brasileiro. Bandeira brasileira, o crime ocorreu lá. A Itália não puniu. Crime ocorreu numa embarcação privada brasileira. Ou era um navio mercante meu, estava transportando minhas mercadorias. Eu vendo armação de óculos e estou levando nessa embarcação comercial, mercante minha, brasileira para lá. Privada, mas comerciante. O crime ocorreu lá. A Itália não puniu. O Brasil vai deixar assim? Não. O Brasil vai poder punir. Agora, em todas essas hipóteses, crimes que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado, crime praticado por brasileiro, crime praticado em embarcações e aeronaves privadas ou mercantes brasileiras não julgados no estrangeiro, para que a gente tenha essas hipóteses podendo ser julgadas pela lei brasileira, eu devo cumprir o que o parágrafo 2º do artigo 7º diz. Aí são várias condições. É importantíssimo que vocês leiam e releiam o artigo 7º, porque é um artigo longo. E para que eu tenha essa extraterritorialidade condicionada, crimes que o Brasil se obrigou a reprimir por normas internacionais, crimes praticados por brasileiros, crimes praticados em embarcações, aeronaves, mercantis ou privadas brasileiras não julgadas no estrangeiro. Eu tenho que ter todas essas condições que eu vou dizer aqui para vocês. Primeira condição, o agente tem que ter entrado no Brasil. E aí, detalhe para quem está com o código aberto, puxa a setinha e coloca assim: entrar, basta o ingresso, não precisa permanência. Então, se o sujeito cometeu o crime fora do Brasil, lá na embarcação privada, que estava lá na Itália e não foi julgado lá, aí ele voltou na embarcaçãozinha dele, entrou no mar territorial brasileiro e saiu, foi para alto mar, foi lá para a África. Se ele entrou, basta ingressar no território nacional, esse primeiro requisito está satisfeito. Segundo requisito da linha B, o fato que a gente está discutindo, por exemplo, ele matou alguém lá na Costa Amalfitana, na Itália, na embarcação privada dele que estava lá. A Itália não puniu, ele voltou navegando para o Brasil, entrou no mar territorial e saiu, foi para a África. Primeiro requisito, ele entrou, saiu, foi para a África. O homicídio, o fato tem que ser punido no Brasil e no país que foi praticado, a linha B. O homicídio é punido no Brasil e é punido na Itália. Opa, segundo requisito, perfeito. Terceiro requisito da linha C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então, o crime deve estar incluído na lista dos crimes que o Brasil autoriza a extradição. Posso dizer para vocês que vocês devem dar uma olhada no artigo 82, inciso 6º da Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017, que revogou aí o Estatuto, né, do Estrangeiro. Então, a gente tem hoje a Lei de Imigração, 13.445 de 2017. No seu artigo 82, inciso 4º, a gente tem dizendo uma ideia geral, certo? Não é sempre, mas os crimes que admitem extradição são aqueles que têm prisão igual ou superior a 2 anos,
tá? Então, no caso do homicídio, a gente não está na lista daqueles que proíbem a extradição. Então, o homicídio permite a extradição, tá? O estupro permite a extradição. Então, não passa, se for igual ou superior, geralmente não admite extradição. Passando de 2 anos, geralmente admite extradição. Então, no caso aqui que eu estou narrando para vocês, o sujeito cometeu o crime lá na minha embarcação, que estava lá na Costa Amalfitana, na Itália, entrou no Brasil. O crime de homicídio é punido no Brasil e na Itália. O crime permite extradição, autoriza extradição. Opa, cumpriu o 3º requisito. O próximo requisito, não ter sido absolvido ou cumprido pena no estrangeiro. O cara cometeu, não foi julgado. Desceu, tocou no Brasil, foi para a África. Vamos voltar. Embarcação privada brasileira sem julgamento no estrangeiro. É uma das hipóteses. Agora vamos para as condições. Tocou no Brasil, foi para a África, então ele entrou. Segundo requisito, fato de homicídio é punido no Brasil e na Itália. Beleza. Terceiro requisito, está nos crimes que admitem extradição. Quarto requisito, se não foi julgado lá, ele nem foi absolvido, nem cumpriu pena. Então, a linha D também foi cumprida. E o último, a linha E diz, não ter sido perdoado no estrangeiro ou não ter sido extinta a punibilidade, segundo quaisquer das leis. O cara cometeu o crime, fugiu, não foi julgado, veio para o Brasil. Tocou no Brasil, foi para a África. Se não tiver extinta a punibilidade, se não tiver passado muito tempo aí depois vocês vão entender como se extingue a punibilidade, com a prescrição, com o decurso do prazo, se ele não morreu, né? Se não houve abolição do crime de homicídio. Dê uma olhada nas causas de extinção da punibilidade. Mas supondo que ele não foi perdoado na Itália, afinal a Itália nem levou em consideração, nem abriu com processo, não puniu, não julgou, também não perdoou, e outra causa de extinção da punibilidade não ocorreu, como o crime não foi abolido, não houve prescrição, beleza, satisfeitas as condições. Então o sujeito pode ser processado no Brasil. Tá, Ana, me dá outro exemplo? Vou te dar outro exemplo. Mas vamos primeiro falar da extraterritorialidade hipercondicionada, só para a gente fechar o artigo, né? O artigo 7º, no parágrafo. Então, a gente tem na extraterritorialidade hipercondicionada a localização. Artigo 7º, parágrafo 3º. O que é que eu preciso? Ó, vocês anotaram. Para que eu tenha condicionada, eu vou ter que ter os casos do inciso 2º, mais as condições do parágrafo 2º. Ou um dos casos do inciso 2º, crime que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado, convenção, regras internacionais, crimes praticados por brasileiros ou crimes praticados em embarcações privadas ou mercantes brasileiros, não julgados no país estrangeiro. São as hipóteses. As condições: ingressar no Brasil, fato de ser punido lá e cá, admitir extradição, não ter sido extinta a punibilidade, não ter sido julgado, não ter sido perdoado. Beleza. Agora, a hipercondicionada. A hipercondicionada é o seguinte: para crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, eu posso ter a chamada extraterritorialidade hipercondicionada se, está no parágrafo 3º, não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição. E desde que tenha havido requisição do ministro da Justiça. Vamos entender. John, um americano, cometeu um crime contra mim, brasileira, fora do Brasil. Beleza? Eu estava lá em Miami, curtindo minhas férias, fui para Orlando, Miami, fui para Disney, enfim. E John cometeu um crime contra mim, estrangeiro, cometendo crime contra brasileira. Primeira ideia: por que eu estou punindo um crime fora do Brasil se é um estrangeiro fora do Brasil cometendo crime contra uma brasileira? O fundamento está no princípio da nacionalidade ou personalidade passiva. Eu estou levando em conta a vítima aqui, ó. Então, a justificativa da lei penal ser aplicada é porque a vítima é brasileira. Agora, em todo caso que eu vou poder aplicar isso, calma, eu tenho que cumprir os requisitos do inciso 2º. O estrangeiro John tem que ter entrado aqui. O crime que John praticou deve ser punido nos Estados Unidos e no Brasil.
ele não pode ter sido absolvido, não pode ter sido, como diz o parágrafo 2º, deve autorizar a extradição, o crime que ele praticou, não pode ter sido absolvido, não pode ter cumprido pena, não pode ter sido perdoado e não pode estar extinta a punibilidade. Isso é muito lógico também. E além disso, eu vou ter que ter ainda a extradição dos Estados Unidos não ter sido pedida ou o Brasil ter negado. E deve ter uma repercussão tão interessante que o ministro da Justiça brasileiro disse, não, vamos processar João aqui. Então, deu para o Ministério Público uma autorização, que é a requisição, para que o Ministério Público ingresse com o processo crime. Então, vou repetir. Não é todo caso que qualquer estrangeiro que pratica um crime contra o brasileiro vai poder ser julgado ou vai poder ter a incidência da lei penal brasileira. Primeiro, eu tenho que ter os requisitos do parágrafo 2º, ele tem que entrar no Brasil, o fato tem que ser punido no Brasil e lá fora, nos Estados Unidos, no exemplo que eu estou dando. Esse crime deve admitir extradição, ele não pode ter sido absolvido, não pode ter cumprido pena, ele não pode ter sido perdoado ou não pode ter sido extinta a sua punibilidade. E além disso, se os Estados Unidos tiver pedido a extradição, deve ter sido negada, para que eles sigam o processo aqui, ou os Estados Unidos não devem ter pedido a extradição dele. Então, a gente está em domínio desse eventual criminoso do John, que eu estou dando um exemplo aqui. Os Estados Unidos não pediu a extradição, ou a extradição foi pedida, mas o Brasil negou, por algum motivo de relevância para a segurança nacional, de interesse nacional. Tanto é que o ministro da Justiça requisitar e dar uma autorização para que o MP aí possa processar o sujeito, tá? Então, se a gente não tiver esses requisitos, a gente não tem a possibilidade da extraterritorialidade hipercondicionada. Eu só queria que vocês fizessem aí para mim, por favor, uma pequena anotação, tá? Só para a gente não passar aqui em branco. A gente tem no artigo 7º, lá no parágrafo 2º, entrada do estrangeiro, fato punido no Brasil e no lugar onde foi praticado, crime que autoriza extradição, não ter sido absolvido, não ter cumprido pena, não ter sido perdoado ou não ter sido extinta a pena. Eu quero que vocês anotem aí que na linha A, quando eu falo que é necessária a condição do sujeito ter entrado no Brasil, isso é uma condição para que a ação possa seguir, para que ela exista. Se o sujeito não tocou em solo nacional, a gente não tem a possibilidade de seguir com o processo. A doutrina chama essa linha A doutrina diz que essa linha A tem uma natureza jurídica de condição de procedibilidade da ação. Então, se o sujeito não ingressa, não passa pelo Brasil, o Ministério Público aí não poderia ingressar com a denúncia, não poderia ingressar com a ação penal pública, tá? E a linha B, C, D e E, fato de ser punido no estrangeiro, ser punido aqui, o Brasil autorizar extradição, não ter sido absolvido, ou não ter cumprido pena, não ter sido perdoado, ou não ter sido extinta a punibilidade, a doutrina chama essas alíneas de condições de punibilidade. O Ministério Público, vamos supor que ele ingressou. Ele ingressou no Brasil. E o processo seguiu. Depois se descobriu que ele tinha sido perdoado lá nos Estados Unidos. Eita, e o processo, o que é que acontece? O Estado não tem mais possibilidade de puni-lo. Então, essas outras alíneas, natureza jurídica, condição de punibilidade. Então, o Estado não pode aplicar a pena, porque ele já cumpriu pena lá, ele já foi perdoado lá, já teve extinção da punibilidade lá, ou ele já foi absolvido lá. Então, nesses casos aqui, especificamente dessa extraterritorialidade condicionada, o Brasil ele respeita o princípio do ne bis in idem, ou seja, a proibição de punir alguém duas vezes. Se ele já foi absolvido lá, é porque ele já foi processado. Se ele já cumpriu pena lá, ele já foi processado, condenado e cumpriu pena. Se ele foi perdoado, ele também já foi processado lá. Se extinguiu a punibilidade, o Estado lá não tem mais o poder e dever de punir. Então, perdendo o poder e dever de punir, a gente também perde o direito
em todos esses casos, absolvição, cumprimento de pena, perdão, extinção da punibilidade, a gente também perde o nosso ius puniendi, o poder dever de punir e de aplicar a sanção penal. Então, essas últimas alíneas, afora a linha A, são natureza jurídica, condição de punibilidade. Ok? Vamos falar mais um pouquinho aqui alguns casos, né? Só para a gente fixar a ideia. Imagina um famoso jogador brasileiro que joga numa seleção, num time, lá na França, e ele foi acusado de cometer estupro contra uma brasileira na França. Aí vocês poderiam perguntar assim, poxa, Ana, ele é brasileiro, ela é brasileira. Mas o crime foi cometido fora. Princípio da territorialidade não é. Mas será que se enquadra na extraterritorialidade condicionada? Aí eu vou dizer para vocês. O estupro não foi um crime que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado, não. Tá? No entanto, foi um crime praticado por brasileiro. O jogador que joga num time famoso lá da França cometeu estupro. Isso é um exemplo hipotético, tá? Isso não é um exemplo real. Eu tô criando esse exemplo. Então, esse jogador que cometeu estupro lá na França tá na segunda hipótese do parágrafo 2º do artigo 7º, tá? Perdão, no inciso 2º, a linha B do artigo 7º. Crime praticado por brasileiro. A hipótese ocorreu. Agora vamos para as condições. Será que esse jogador que praticou o crime de estupro lá na França pode ser julgado no Brasil? Aí eu vou dizer para vocês, pode, desde que ele entre no território nacional, que o estupro seja fato punível lá na França e no Brasil, que o crime de estupro esteja incluído entre os quais a lei brasileira autoriza extradição e autoriza, não ter sido esse jogador, ele fugiu, veio para o Brasil, a França nem abriu o processo ainda, não ter sido absolvido, então supondo ele não foi absolvido, ele nem foi julgado, nem ter cumprido pena, se ele nem foi julgado, nem pena teve. Ele não foi perdoado, não teve processo, e foi agora, recentemente, nem teve extinção da punibilidade, ele está vivo. Então nem extinguiu a punibilidade nem pelas leis da França, nem pelas leis brasileiras. Poderia, no caso desse, a gente ter incidência da lei penal brasileira? Sim. Qual é o fundamento? Extraterritorialidade condicionada. Inciso 2º, a linha B. Crime praticado por brasileiro, cumulado com o parágrafo 2º, cumprindo todas as exigências que eu acabei de ler do parágrafo 2º. Então, é importantíssimo que vocês atentem, que vocês, de fato, saibam mesmo o artigo 7º, porque eu posso cobrar de vocês algum exemplo desse tipo e vocês terão que verificar ou terão que me dizer em que condições o crime poderia ser julgado no Brasil. Não sei se vocês lembram de uma atriz famosa que foi modelo aí, muito bonita, né? A Brunet, né? Ela foi vítima de violência doméstica em Nova York, né? Pelo menos não foi aqui no Brasil, né? Não sei se isso é vantagem ou desvantagem, mas só estar em Nova York, né? Sem brincadeiras à parte, violência doméstica não é para brincadeira, mas o crime foi em Nova York, né? Na pomposa Nova York. E foi praticado, vamos supor, por um estrangeiro ou por um brasileiro lá em Nova York. Poderia essa violência doméstica ser processada aqui no Brasil? Poderia. Primeiro, se o agente foi brasileiro, a gente teria a possibilidade da extraterritorialidade condicionada. Então, a gente teria, mais uma vez, o inciso 2º, a linha B, crime praticado por brasileiro, desde que todas as alíneas do parágrafo 2º fossem cumpridas. Então, esse sujeito brasileiro teria que entrar no Brasil, o fato teria que ser punido, beleza? E, se ele não fosse brasileiro, se ele fosse estrangeiro, nós poderíamos ter a hipercondicionada que diz, se o crime for praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, vamos supor que um estrangeiro bateu em Luísa Brunet, que estava em Nova York. Poderia haver incidência da lei penal brasileira? Poderia, desde que... Aí você tem que verificar se os requisitos do parágrafo 2º, o sujeito ter entrado no Brasil, ser fato aqui e lá,
poder haver extradição, não ter sido absolvido, não ter cumprido pena, não ter sido perdoado, não ter sido extinta a punibilidade e mais. Se foi pedida a extradição, ter sido negada ou ela não ter sido pedida e ter havido requisição do Ministério da Justiça. Então, vocês só podem responder a essa pergunta: será que tal situação poderia ser praticada, poderia haver incidência da lei penal brasileira? Vocês podem responder dizendo: desde que tal fosse cumprido, desde que o parágrafo 2º das suas alíneas fosse cumprido, e explicar tudo isso. Então, sem essa explicação, sem averiguar, sem ter o conhecimento das hipóteses do parágrafo do inciso 2º e das condições cumulativas do parágrafo 2º, a gente não fala em extraterritorialidade condicionada. Sem conhecimento do parágrafo 3º cumulado com o parágrafo 2º, a gente não pode falar em extraterritorialidade hipercondicionada. Para, de fato, a gente finalizar aqui essa parte, né, desse conteúdo, eu gostaria de falar do artigo 8º, muito tranquilo, muito facinho. Para quem está aí acompanhando o código, já deve estar com ele aí logo embaixo, né? Que diz assim, ó. Pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Ou, quando penas diversas, deve ser nela computada. Qual é a ideia que a gente tem aqui? Vou repetir. O artigo 8º fala: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Então, vamos fixar a ideia seguinte: atenua quando se trata do mesmo crime. Quando for diversa, né, quando forem diversos os crimes, vai ser computadas, tá? A doutrina diz o seguinte: se das mesmas qualidades, né, se as penas forem das mesmas qualidades, ou seja, se eu tiver duas penas privativas de liberdade, o sujeito foi condenado na Argentina a 30 anos de prisão e o sujeito foi condenado de novo no Brasil pelo mesmo crime, como é possível, a gente viu, infelizmente existem casos que é possível, né, essa dupla condenação, que é uma exceção ao princípio do ne bis in idem. Então, já que eu estou excepcionando um princípio que não deveria ocorrer, que é a repetição da reprimenda, né? Ser julgado duas vezes pelo mesmo fato, não deveria ocorrer. Mas já que ocorreu por exceção, porque esse princípio do ne bis in idem não é absoluto, ele não é aplicado sempre. A gente tem os casos de extraterritorialidade incondicionadas. Então, caso o sujeito tenha sido processado lá, extraterritorialidade incondicionada, e foi condenado a 30 anos, e no Brasil também, e foi condenado, por exemplo, a 40, o Brasil deve descontar esse período aí de cumprimento de pena. Então, se ele já cumpriu 30 anos lá, o Brasil institui 40, ele só cumpre 10. Se não for igual, né, se não forem idênticas essas penas, o juiz deve fazer uma compensação, tá bom? Então, se foi lá uma pena pecuniária e no Brasil uma pena privativa de liberdade, ele já pagou uma quantia lá em dinheiro, o Brasil deve descontar, o juiz aqui deve individualmente pensar no modo de compensar essa ideia. Então, esse artigo 8º, pessoal, poderia dizer aqui para vocês que ele é, na verdade, uma forma de tentar mitigar o que já é negativo, porque já é negativo o sujeito ser condenado duas vezes. Então, como esses casos de extraterritorialidade incondicionada já excepcionam, né, já são exceção ao princípio do ne bis in idem, aí o legislador disse: opa, já que a gente está condenando duas vezes, né, vamos pelo menos dar uma colher de chá aqui. Ele vai ser condenado lá e aqui, mas pelo menos o tempo de pena que ele cumprir lá vai ser compensado aqui. Então, por mais que a gente não respeite o ne bis in idem, porque ele está sendo condenado, processado, cumprindo pena duas vezes, por mais que a gente não respeite, nesses casos de extraterritorialidade incondicionada, esse princípio, que é tão importante, né? Essa reprimenda penal não se repetir, mas já que nesses casos são exceções, pelo menos nesses casos aí da extraterritorialidade incondicionada, que ele é condenado lá e aqui, a gente gera uma compensação. A gente morde e assopra, é mais ou menos nesse sentido.
A seguir, pessoal, a gente vai ver a aplicação da lei penal em relação às pessoas, mas eu vou encerrando por aqui e agradecendo a atenção de vocês, tá bom?